Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Profcast nas eleições municipais. Nesse ano que nós estamos aqui entrevistando todos os candidatos a prefeito da Serra. Bom, a ideia é entrevistar todos. Já passamos aqui por 2 candidatos. Hoje estamos entrevistando o terceiro. E até o momento só um se recusou a participar. Se você acha que você consegue adivinhar quem, deixa aqui nos comentários desse vídeo. Mas enfim, o convite continua aberto e estamos aqui para bater um papo com todos aqueles que querem pensar o futuro da Serra. Hoje eu estou aqui com o Wilson Zon Filho, é isso mesmo, né? É isso aí. O Wilson Zon tem 60 anos, é casado, pai de 3 filhos, quase avô que a gente vê nas redes sociais. Isso. Empresário na Serra já há muito tempo, já presidiu a Associação de Empresários da Serra. E aí o nosso bate-papo hoje é com ele, que se candidatou agora recentemente para essa eleição, querendo ser aí o próximo prefeito da Serra. Boa noite, Wilson. Boa noite aí, Kellyton. Obrigado aí pela oportunidade. Obrigado ao público aí que acompanha o Kellyton aí no seu podcast. Estamos aqui para bater um papo e realmente colocamos um nome, né, para esse pleito como candidato a prefeito da Serra, entendendo que o momento que a cidade vive é um momento que permite e que é necessário um nome que tem um pouco de diferença em relação ao que está colocado até hoje aí nos pleitos que a Serra teve nesses últimos anos, que a gente sabe que hoje a Serra já não é a mesma Serra de anos atrás, temos uma economia muito pujante e entrando aí um empreendedor na cidade que está com a vontade de administrar essa cidade e colocar uma visão mais inovadora, mais empreendedora na gestão pública. E é isso, estamos candidato a prefeito da Serra pelo Partido Novo, né, o 30. É isso aí, Wilson. E você já esteve envolvido aí na política, mas apenas como participante da sociedade civil, porque todos nós acabamos nos envolvendo aí Sim. em um momento ou outro. Mas nunca se candidatou a nada, nunca quis ser vereador, presidente de bairro, enfim. Por que agora ser prefeito da Serra? O que te motivou a tomar essa decisão nesse momento? Bom, Kellyton, eu entendo que desde eu fui presidente da ASES em 98 e fui até 2004 presidir a Associação dos Empresários da Serra, que é a maior associação empresarial que hoje tem na cidade e que tem uma relação estreita com várias outras instituições a nível de estado e também com a própria administração municipal. E de lá para cá, a gente sempre fez, de certa maneira, política, porque fazer associativismo é fazer política, né? Fazer associativismo comunitário é fazer política. Então a gente vê muito hoje aí, muitos presidentes de bairro que estão aí saindo candidato a vereador, né? É verdade. É uma dinâmica natural. Mas lá atrás, quando fui presidente da ASES, não vi e não entendia que seria uma coisa natural ir para a política partidária, né? Participar de pleito. E de lá para cá, o que eu fiz foi realmente participar de vários outros movimentos dentro da cidade. Então eu fui presidente do Conselho de Segurança, convidado pelo ex-prefeito da cidade, participei do Conselho de Turismo, participei do Conselho com outros conselhos, participei do Conselho de Política Urbana, participei de vários debates na cidade em relação à PDM, fui o coordenador do Planejamento Estratégico 2000-2020, que o Serra 21, um planejamento que foi muito conhecido aí há 20 e poucos anos atrás. Eu fui o coordenador pela ASES. E de lá para cá participei de movimento associativista comunitário, fui diretor da associação do meu bairro, não presidi porque tinha gente com mais capacidade e tempo do que eu para isso e, consequentemente, dentro da minha própria atividade empresarial também participei de atividades dentro de entidades voltadas ao setor imobiliário. Então é isso, e você vai vendo, vai participando das conversas políticas pela cidade, vai acompanhando os atores políticos que estão chegando e vão saindo. Então eu venho acompanhando desde o primeiro mandato de Vidigal e do atual prefeito e também do Aldifas. Então esse movimento de acompanhar essas candidaturas, esses mandatos e também vendo os vários pleitos com que eles passaram, nós tentamos em 2019 estruturar o Partido Novo,
para que a gente pudesse vir, de repente, colocando não o meu nome, não era o propósito em 2019, sim que outros nomes pudessem compor uma chapa em 2019, na realidade para a eleição de 2020. E eu seria um dirigente partidário nessa busca de tentarmos aí implementar o Novo na Serra nesse ano, de 2019 para 2020, para concorrer em 2020, mas não tivemos êxito. Então agora em 2023 começamos de novo essa nova empreitada, depois também de participar do processo eleitoral de 2020 apoiando outra candidatura, participando em outro projeto de outro partido, mas até porque o Novo nós não conseguimos implementar na Serra. Então nós fizemos esse movimento em 2020, fizemos um movimento em 2022, político, ajudando candidatos, e agora em 2023 a gente então aí saímos com essa missão de implementar o Novo na Serra. Estávamos com a missão que era de lançar uma chapa proporcional de candidatos a vereadores, e no meio do caminho surge essa possibilidade de a gente encorpar esse projeto do Novo na cidade, que seria também lançar uma candidatura para majoritária. E não tínhamos, e buscarmos nomes, de conversarmos com empreendedores da cidade, buscarmos nome para poder, de repente, compor essa chapa. E não apareceu, não é fácil o empreendedor largar suas atividades empresariais, porque está sempre, e é de fato, né, a pessoa não tem, a política ela consome de fato um grande tempo da pessoa, por conta da forma com que se faz política hoje. É normal, né? Isso é no mundo, em qualquer lugar. Mas não tínhamos um nome, mas foi nesse momento que surgiu a possibilidade de eu colocar o meu nome para o partido. Meu nome foi referendado dentro do partido nacionalmente, então não foi simplesmente eu queria. Então eu levei meu nome para o Diretório Nacional. O Diretório Nacional fez uma sabatina comigo, um processo de avaliação bem extenso, demorou quase 3 meses de conversa, de entrevistas, então, de avaliação. Não foi só você querer? Não foi só eu querer, não. É o contrário, eu tinha que passar por uma sabatina, graças a Deus aconteceu. Então nós começamos em final de outubro, início de novembro, e só em início de fevereiro meu nome foi referendado. E nisso que ele foi referendado, então eu fui à busca de buscar um vice, também entendendo que o projeto do Novo, no grupo que nós formamos para tocar o projeto do partido aqui, cabia sim tentar uma chapa puro sangue. Não dava, a gente já tinha uma visão de que seria muito difícil a gente ter um vice de outro partido, até porque não tínhamos partidos menores ou do nosso tamanho que pudesse trazer alguém ou uma composição que nos permitisse ter liberdade, o máximo de alinhamento possível para compor uma chapa de majoritária com alguém encabeçando conosco essa chapa. Com as mesmas ideias. Com as mesmas ideias, exatamente. Então, a gente, aí foi quando eu já comecei uma busca de um vice, e hoje nós temos um médico, que é o Dr. William Lessa, que é um médico, um coronel da reserva do Corpo Bombeiro, que é meu vice-prefeito, a chapa, e nós temos hoje uma chapa puro sangue, todos 2 filiados ao Novo, e estamos aí no pleito, participando do pleito. Então, a candidatura é nova, mas a ideia ela já vem sendo trabalhada há alguns anos. Ela já vem sendo trabalhada há alguns anos. E, de certa forma, com um nível de segurança também, porque uma das coisas que nós tivemos com muita clareza, desde quando buscamos o Novo em 2019, foi um partido que não nos trouxesse problemas de influências de cima para baixo. Né, os partidos que infelizmente têm uns caciques que falam mais alto muitas vezes que os anseios do projeto local, e isso, graças a Deus, em 2019 a gente já viu que nós tínhamos todas as condições necessárias para desenvolver esse projeto. Não aconteceu por conta de fato de estrutura, não tínhamos capacidade de tocar o projeto pela forma com que o Novo nos solicitava. Estava no começo ainda, estava no começo, né? E agora em 2023 o Novo mostrou claramente esse partido que ele tem um diferencial. Nós temos autonomia, não temos influência de cima para baixo nos nossos projetos. E Wilson, uma das características do Partido Novo é justamente a participação do empresariado. A gente vê isso no nível nacional e aqui no nosso nível local aqui, a Serra, essa
cidade com mais de 500 mil de habitantes. Sim. E aí a gente tem o senhor, que é do empresariado, já atuando na Serra aí há mais de 30 anos. Sim. Como que você acha que essa sua experiência como empresário, como o senhor acha que isso pode te ajudar à frente da Prefeitura da Serra? Primeiro, eu entendo que nós temos uma visão de mercado, uma visão de economia, uma experiência que, quanto empreendedor na iniciativa privada, né, que é a necessidade de fazer as coisas acontecerem sem depender de recurso público. Então, a gente tem que ter sucesso nos nossos projetos, ou então a gente fecha as portas. O dinheiro tem que render no Então, no particular, né, no privado. Entendendo de que gestão bem feita, né, gestão com austeridade, com recurso, com busca de resultados, que faz com que qualquer coisa dê certo. Então, é a experiência que a gente tem das nossas atividades, somada à própria experiência de viver próximo do poder público, porque quem convive no Brasil sabe que, infelizmente, o Estado às vezes atrapalha mais do que ajuda, né? Então, isso é um problema, é uma triste realidade. Isso é uma coisa que está claro no setor produtivo, e no setor, né, nas atividades, no segmento. Por que as instituições empresariais, elas muito se organizam e defendem bandeiras? Muitas vezes é para apagar incêndio. As instituições hoje, elas não vivem para discutir políticas públicas, políticas que muitas vezes podem melhorar seu ambiente de negócio, seu ambiente de desenvolvimento. É lógico que a gente teve muito ganho, já teve melhorias nesse aspecto, mas hoje a gente tem as instituições ainda muito em cima de apagar incêndios. E eu vejo isso por conta de falhas na gestão do Estado, do município. Uhum. Porque quando a gente tem uma atividade econômica implementada no município, o que a gente espera? Não precisamos de benefícios, né? Lógico, muitas vezes você vai trazer uma grande empresa, uma empresa que vai ser geradora de muita né, postos de trabalho, de muita né, renda dentro de uma atividade que vai ser implementada e, evidentemente, também impostos a serem arrecadados. Você dá algum incentivo, mas na grande maioria das vezes a empresa não está querendo isso. O que a empresa quer? Ela quer um bom ambiente com segurança, um município que tenham pessoas com nível de formação para poder amanhã estar nos seus quadros, pessoas com um município que dê serviços de qualidade, seja na saúde, seja na educação. Ela quer condições de se desenvolver, né? E um município que dê a ela uma ambiência para que ela se instale, né? Que ela se coloque ali. E basicamente hoje eu vejo que a gente precisa trazer uma visão mais empreendedora, uma visão mais dinâmica do ponto de vista de entender como essa cidade pode ser mais austera, como eu sempre falo, com recurso público, mas mantendo e querendo ter mais eficiência na oferta do serviço, porque o que é o município, a administração municipal é formada por servidores públicos que tem que servir ao povo, servir ao cidadão, servir às empresas. Então essa atividade de servir, ela tem que ser feita com excelência, porque a empresa em si, se ela não tiver excelência na sua atividade fim, ela fecha, como eu falei antes. Eu acho que nós não vamos fechar a administração municipal, porque ela vai estar ali, mas nós temos que melhorar. Tem que trazer mais eficiência. Mais eficiência. Tá certo. E Wilson, nós temos na Serra, como toda cidade grande, nós temos vários problemas. As áreas urbanas, elas por concentrar uma grande quantidade de pessoas, elas concentram também uma grande quantidade de problemas. Sim. E uma realidade triste que a gente vive hoje nas grandes cidades, e a Serra não foge a essa realidade, as praças deixaram de ser ambiente familiar. Sim. Hoje nós temos as praças, e as nossas praças aqui do nosso município, elas também são assim. Infelizmente, as praças hoje, as famílias não têm segurança de frequentar, porque as praças são frequentadas ali por usuários de drogas, e aqui eu estou falando tanto drogas ilícitas quanto drogas lícitas, que ali torna aquele ambiente um ambiente não propício para você levar ali o seu filho, sua neta ali para brincar. Sim. O que você pensa para trazer novamente as famílias, para que elas tenham condições
de frequentar esses ambientes, e esses ambientes não sejam apenas ambientes frequentados por esses grupos de pessoas? Se você olhar no nosso programa de governo, a gente tem um ponto específico que a gente fala exatamente de praças e parques. Interessante. Está lá, no nosso programa de governo tem uma atenção especial para que a gente entenda o que é o espaço público. Toda vez que você tem um projeto de um loteamento ou de uma formação, de uma expansão urbana, que a gente fala isso na nossa atividade, né, de loteamento, você tem ali por lei a necessidade de deixar uma área, um percentual de 5%, para equipamentos comunitários, seja para instalação de escolas e creches, postos de saúde, que aí são áreas para equipamentos comunitários, ou espaços livres de uso público, que são exatamente as praças. E eu entendo que quando você tem esses equipamentos, né, essas duas áreas estabelecidas que tem que ter preservadas ali, o que esses espaços têm como função dentro de um novo espaço urbano, um novo bairro que vai estar se formando na cidade? A convivência, porque é querer no futuro trazer aqueles moradores que vão se instalar ali, que vão ali construir as suas casas e ter um espaço comum. Se esse espaço ele é comum a todos, né, ele deve ser usado pelos moradores que estão na sua região de entorno. Então, se esses espaços colocados ali, eles não são implementados com o propósito efetivamente de fazer com que a comunidade entenda que ela é dona, aquilo ali pertence a ela. Então, o município ela tem que equipar aquele espaço, né? Muitas vezes os loteamentos não equipam isso, os loteadores, isso por lei não é obrigatório. Então eu acho que até porque você não vai botar uma praça num lugar que não vai ter morador ainda. Então a partir do momento que ali surge os primeiros moradores e a comunidade vai se formando, ali tem que nascer a boa convivência. E é exatamente no momento que o bairro está nascendo, que aquela formação de comunidade que está surgindo ali, é ali que tem que nascer a forma de se ocupar aquele espaço. Então, se a gente deixa o poder público, que é o responsável pela preservação daquele espaço, se até então ele não foi usado, nem implementado ali um projeto de adequação, de botar um equipamento, botar uma praça, ali alguns equipamentos de lazer, seja um campo ou uma quadra, que normalmente é isso que acontece nas praças. São os primeiros, né? Ali, né? Se isso não vai acontecer, pode acontecer de aparecer um cara e botar um trailer e começar a vender bebida. E se não houver ali uma fiscalização para coibir aquilo ali, aquilo pode persistir. Daqui a pouco pode ter 2, pode ter 3, e provavelmente você tem isso sendo ocupado por uma atividade que muitas vezes é uma atividade que ela não é tão legal quanto a gente gostaria, porque muitas vezes é um trailer que não está legalizado, é uma bebida que não está legalizada, e aí tem outras atividades. Então, a ocupação e o controle, a organização desse espaço público é uma ação e uma responsabilidade inerente do poder público. Então eu entendo que na nossa administração todos os espaços públicos eles têm que ser olhados com muita atenção e principalmente entendendo o seguinte: praça ela é simplesmente para ter brinquedo, quadra ou quiosques de barzinho? Por que a gente não entende que alguns espaços dentro de uma determinada comunidade com alguma característica diferente que possa estar ocupando ali para um pequeno anfiteatro? Por que numa praça você não tem um pequeno anfiteatrozinho para você potencializar atividades culturais naquela praça? Então, na minha visão, verde... Nas praças antigamente tinha, né? Tinha os coretos. Os coretos. Hoje não existe mais. Não existe mais. Mas até porque, ao longo do tempo, esses coretos, eles também... Você não tinha como ir lá, porque ele estava sujo, estava cheio de bêbado, estava cheio de drogado. O que eu falei, o uso e a conservação desses espaços são responsabilidade da administração municipal. Porque o que é claro, as pessoas vivem na cidade. A pessoa não vive no estado, não vive na União. A pessoa vive na cidade. E a cidade é administrada por tem uma administração municipal. Próximo ali. Próximo que está ali. E ela tem uma responsabilidade de administrar tudo que acontece dentro do perímetro urbano, da área urbana, inclusive da área rural.
né? Mas olhando do ponto de vista de que a maior concentração da população hoje nas cidades, nos municípios, está na cidade, no perímetro urbano, na área urbana onde você tem aí as maiores volumes de edificação, de moradias e tudo mais, esses espaços livres, essas praças, elas têm que ser olhadas com atenção para que elas nasçam e sejam preservadas para que as pessoas façam um uso adequado dela. Ser ocupada por famílias. Pela sociedade. Para que o outro não ocupe, né? Para que não ocupe, para não deixar ocupar. Tá certo. E Wilson, eu fiz uma postagem lá no Instagram, compartilhei também nas suas redes sociais, e lá a gente pediu para as pessoas mandarem perguntas. Ok. E essas perguntas chegaram. Eu tenho aqui nessa caneca diferente aqui algumas, e não vai dar para a gente pegar todas. Ah, ok. Então, vamos sortear algumas aqui. Ó, essa aqui é da Suzane Goulart Lourenço. Boa noite, Suzane. Ela te perguntou assim: como o senhor pretende cumprir com o investimento público de 35%, conforme previsto no Plano Municipal de Educação, em educação pública? Essa pergunta dela eu até vi que ela complementou depois nas redes sociais, dizendo que hoje o investimento da Serra é de apenas 25%. 27%, desculpa. 27%. E ele deveria ser aí 35%. Como que o senhor pretende cumprir isso? É a pergunta da Suzane. Olha, o que eu entendo que esse é um orçamento que ele é carimbado, né? Se existe lei que estabelece o uso, a aplicação desse volume de recurso nesse percentual. Eu olhando esse percentual de 35%, se não me falha a memória, nós estamos falando de uma obrigação de investimento da ordem de 25% em educação. Então aqui ela está usando um percentual de 35%. Que é o que está no plano municipal. O plano municipal. Então, o que eu vejo? Nós temos de fato que cumprir isso na plenitude, entender aonde estão os gargalos que a gente tem que suprir, principalmente que nos impede de fazer a aplicação na sua totalidade, entendendo que hoje o que a gente tem de investimento muitas vezes não é só e não deve ser apenas na execução de obras, porque a obra em si, quando você constrói um novo equipamento, você tem o custeio desse equipamento. Então eu entendo que a gente tem que potencializar a infraestrutura instalada hoje no município. Não é só colocar lá, né? Você tem que manter aquilo com eficiência. Até porque você vai ter que ter quadro de professores. Hoje o município já tem necessidade de ampliação do seu quadro efetivo no magistério. Agora, o que eu vejo é isso, principalmente buscar ampliar o investimento, mas em cima de potencializar a infraestrutura instalada. Hoje eu vejo muita escola que está fechada à noite, hoje eu vejo muita escola que não existe nem laboratório de informática, não tem biblioteca. Então, quantas coisas poderiam ser feitas com essas infraestruturas instaladas, além, é lógico, de buscarmos a melhoria dessa infraestrutura, porque nós temos casos de escolas que precisam de reformas, né? De realmente melhorar a sua infraestrutura para dar segurança ao aluno e ao magistério, a toda a comunidade escolar. Mas o que eu vejo é você usar essa escola, esse equipamento na sua plenitude. Então, eu entendo que nós temos que ter a escola funcionando no turno, no contraturno e quem sabe até à noite. Porque você pode ter atividades noturnas, você tem escolas com muita infraestrutura de esporte que tem que ser potencializada em parceria com a própria comunidade, trazer e aproximar a comunidade para perto das escolas. Então, é fazer o uso dos investimentos, fazer o investimento necessário na sua plenitude, mas principalmente para que ele impacte mais do que nunca na melhoria do aprendizado do aluno, né? E da melhor formação do nosso jovem na cidade, até para que eles possam vir amanhã a estar com a sua formação ocupando os postos de trabalho que hoje a Serra tem aí disponível, né? É isso aí. E a escola, Wilson, ela, ao longo do tempo, ela veio
sendo atribuída a ela outras funções. Hoje a gente tem, às vezes, se brinca na escola dizendo que muitas crianças vão para lá mais por causa da merenda do que pelo aprendizado. Sim. Mas, enfim, no ano de 2020, plena pandemia no mundo, nós vimos que isso que era dito em tom de brincadeira, isso se tornou uma triste realidade nas escolas. Quando muitas crianças que tinham como principal alimento do dia a merenda da escola, quando as escolas fecharam, elas ficaram sem o sustento. E aí as escolas, tentando se virar naquele momento, aprender o que fazer fazendo, as prefeituras, e a Serra foi uma dessas, que ela começou a dar alimento na escola para que as famílias fossem buscar. Um kit de alimentação. E aí acabou-se a pandemia e continuou dando os kits de alimentação nas férias, para que as crianças tivessem ali o alimento mesmo fora dos períodos de aula. E hoje a Serra, ela institucionalizou isso na forma de um cartão. Perfeito. Hoje a Serra, nos meses de férias, janeiro e julho, ela dá ali uma carga de cartão, naquele cartão, né, que dá aí em torno de R$150 por ano, para que aquelas famílias consigam comprar ali o básico para alimentar aquela criança nesse período. Enfim, eu queria saber a sua opinião sobre isso, se você acha que essa é uma boa medida, porque a gente sabe que isso só acontece porque essas famílias não têm condições ali de ter o seu sustento. Você acha que essa é uma medida importante nesse momento? E também eu já coloco outra pergunta. Essas famílias não têm a renda suficiente para se sustentar. O que você pensa, com sua visão de empresário, para que é necessário ser feito no nosso município, para que essas pessoas tenham acesso ali a uma renda melhor, que saiam do subemprego, que tenham empregos formais? O que você pensa a esse respeito, tanto na questão do cartão, fornecendo ali esse recurso para as famílias, quanto uma forma de pensar ali para que elas consigam entrar na formalidade e ter ali uma renda melhor? Olha, eu não tenho dúvida que o cartão em si, naquele momento da pandemia, ele se fez necessário, e ele pode ainda ser um instrumento que tem uma função social coerente para algumas famílias, mas isso não pode ser feito hoje sem uma atenção e um cuidado para quem de fato precisa, porque senão a gente às vezes vai estar fornecendo um cartão para uma família que efetivamente não precisa. Não otimiza o recurso, né? Não otimiza o recurso. Então é só ter um cuidado, e principalmente para que a gente não torne isso algo de dependência. Então eu entendo que mais que o município tem que fazer é propor e trabalhar para que essas pessoas saiam dessa dependência de uma necessidade de um reforço alimentar para a criança no período de férias, que isso é lógico, que é importante que todos eles estejam assistidos na plenitude, mas da minha visão é que se tem assim a família as suas condições de proverem seu próprio sustento. E a prover o próprio sustento é através do trabalho, porque isso dá dignidade, né? Seja a mãe, seja o pai, é saber que ele está alimentando seus filhos pela sua própria capacidade. Sem depender do outro. Sem depender do Estado estar dando a ele um cartão para ele prover aquela segurança alimentar para a criança no período de férias. Então, o que eu vejo na questão da oportunidade? A gente sabe muito bem que a Serra é uma cidade de muita prosperidade econômica, mas essa prosperidade econômica ela traz muito e continua trazendo muito investimento privado. Esse investimento privado convertido aí em impostos e arrecadação elevada deveria e urgentemente ser aplicado também no dinamismo econômico, principalmente para prover a cidade de oportunidades de trabalho para pessoas com menor formação. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que nós deixamos de potencializar de forma muito forte a falta de atenção com o turismo, com atividades econômicas que poderiam, de fato, recepcionar e dar postos de trabalho para pessoas com menor formação e, consequentemente, você ter renda, essas pessoas terem renda, terem capacidade de dar sustento aos seus familiares.
E eu vejo isso, dentro da atividade econômica da cidade, você tem uma coisa que para mim é urgente, a construção civil da Serra ela é pujante, mas ainda ela não está atraindo uma construção de maior valor agregado. Quer dizer, que é para você atender, trazer famílias de maior poder aquisitivo. Consequentemente, o que você teria com prédios mais arrojados, empreendimentos maiores? Você teria a possibilidade de pagar melhor a mão de obra hoje, que é a mão de obra do pedreiro, do ajudante, do encarregado. Então nós temos hoje muito projeto da construção civil, poderíamos ter muito mais. Então para mim uma das atividades mais importantes no município da Serra hoje, que pode ser a alavancagem da nossa economia, construção civil, comércio e serviço e principalmente o turismo. Então vejo nesse conjunto de novas atividades, a comércio e serviço com certeza já melhorou bastante, nós temos uma qualidade de comércio e serviço muito melhor do que a gente tem de 20 anos atrás, mas turismo ele peca muito e construção civil a gente tem que melhorar o padrão dos nossos empreendimentos, principalmente para trazer aquele público que demande menos o município, os serviços municipais e permita com que a gente gere mais oportunidade de trabalho para uma mão de obra que muitas vezes, como eu falei, ela não é provida de maior formação e precisa desse posto e ter boas remunerações. Então, a Serra é uma cidade ainda com possibilidade de gerar muitos postos de trabalho para que essas pessoas não dependam desse cartão no futuro. Tá certo. Wilson, você nas suas falas, você cita bastante aí aquilo que você conhece bem, que é o seu engajamento com o empresariado, que é a questão imobiliária, que é a sua área de trabalho. E você citou para a gente que você já foi presidente de associações. Sim. E você também já atuou ali com grupos da sociedade civil. Eu vi na sua biografia que você foi um dos líderes ali a criar o projeto Monitora Serra. Sim. Que ali você fiscalizava a Câmara de Vereadores, o Legislativo Municipal. Enfim, mesmo sem participar ali diretamente da política, você estava envolvido. Sim. Você como prefeito da Serra, como que você pretende trazer a sociedade civil para participar do governo ali e somar junto com você? Olha, eu vejo isso como uma necessidade extrema. Eu nunca vi vivenciando como foi essa experiência do Monitora Serra, eu vi o quanto a sociedade é distante do processo administrativo da cidade, como a sociedade é distante do processo legislativo da cidade. As pessoas se mobilizam muitas vezes para ir lá para brigar por uma causa quando está afetando o bolso dela. Uma causa particular. Uma causa particular, mas discutir políticas públicas, nem a Câmara chama e nem a sociedade clama. Ela não vai, ela não busca. Então você não tem uma sociedade civil organizada hoje na Serra de maneira que ela realmente promova debates. Ela não é propositiva, a sociedade civil ela não propõe, não vai à Câmara para discutir algo. Então, dá um exemplo de uma das coisas que a gente fez, muito simples, com o Monitora Serra, foi quando a gente, nesse processo de monitoramento, a gente começou a entender que a Câmara, o procedimento, o rito administrativo ali, levava os processos a irem para votação de uma forma meio atabalhoada, muito em cima da hora. E existe um regimento interno. Esse regimento interno estabelece o tempo para que o processo seja protocolado e depois ele lido para que ele vá para a sessão para ser votado. Então tem um rito, eu não estou lembrado bem aqui, mas a gente viu que aquilo ali era um problema, porque projetos que entravam muitas vezes na parte, logo depois do almoço, ele estava indo para votação na sessão à tarde. Sem que ninguém conhecesse. Sem ninguém conhecesse, muitas vezes as pessoas votavam ali sem nem conhecer o projeto direito, o que estava votando. Então isso para nós foi uma surpresa, foi quando a gente então promoveu uma conversa dentro da Câmara para que houvesse a reformulação, já estava acontecendo inclusive, não era algo que não estava acontecendo, mas já estava acontecendo um debate sobre a reformulação do regimento interno e o cumprimento que se fazia necessário desses ritos
com o tempo para que as pessoas conhecessem o que estava sendo levado a nível de projeto. Então, quando a gente vê um movimento tão singelo como foi o nosso, entendendo que aquilo ali já repercutiu, não só naquela revisão do regimento, mas até no comportamento de alguns vereadores. Então, se a gente entender o quanto a sociedade civil organizada ela tem força para se mobilizar e fazer com que uma Câmara funcione bem, uma administração executiva funcione bem, a gente não ficava tão à mercê esperando tanto que eles nos chamem. Então eu vejo hoje que a gente tem, na minha visão, na minha administração, eu tenho claro na minha cabeça que a administração tem que trabalhar dentro das comunidades. A Câmara tem que atuar dentro das comunidades, dentro da sociedade civil organizada, para dinamizar e atender de fato os pleitos e não ser demandado só quando é para apagar incêndio. É claro, os órgãos são feitos para atender a sociedade e ela está distante. Os órgãos estão distantes da sociedade. Essa relação, participar mais, relação ela está meio turva aí, ela está meio incoerente a forma de se relacionar os poderes com a sociedade civil organizada. E com o próprio setor produtivo. Eu também vejo isso com o próprio setor produtivo. Candidato, os outros dois candidatos que já passou aqui no Profcast, um trouxe nas suas redes sociais um ex-presidente da República fazendo a propaganda para ele. Ok. O outro trouxe o atual presidente, citando o nome dele. Nas suas redes sociais, eu encontrei esse moço aqui. Ok. Esse aqui é o governador de Minas Gerais. Sim. Romeu Zema. Deixa eu colocar o recadinho dele aqui. Que é a importância do empreendedor nesse movimento da política. Como é que você vê isso? De fundamental importância. Eu falo que o empreendedor pode participar de duas maneiras: fazendo aquele trabalho dele de investir para aumentar a produção, contratar mais empregados, e também participando politicamente, apoiando os bons candidatos, ou até mesmo sendo candidato como você e eu que fui no passado. Nós que já passamos por uma experiência de gestão, temos condição de contribuir. Eu falo que ninguém vai operar com um médico do coração que nunca fez operação, não é verdade? Mas tem gente que elege prefeito que nunca administrou nada. Então o Brasil precisa de bons gestores. Eu tenho certeza que a Serra só vai ganhar com você. Um abraço, vamos em frente. Vamos em frente. O Wilson Zon, 30 para uma Serra com um bom futuro. Então ali nós tivemos a palavra do Romeu Zema. O expoente do partido aí hoje nacionalmente, sim. Apesar de não ser presidente, de não ser ex-presidente, quem sabe de repente no futuro, sim. Mas nas suas redes sociais está lá o Romeu Zema. Como que o senhor acha que isso pode ajudar na sua campanha aqui na Serra? Bom, primeiro que trazer o Zema para nos referendar foi uma proposta muito simples, gestão. É um gestor, um líder empresarial de sucesso na sua atividade econômica, um homem bem-sucedido e que entendeu que após tanto tempo envolvido nas suas atividades econômicas, do seu grupo familiar, do seu grupo empresarial, melhor dizendo, entendeu a necessidade de botar parte do seu tempo, da sua vida, à disposição do setor público, de um projeto de atender a um interesse público, coletivo. Então eu vejo que o Zema responde por isso, e eu gostaria muito que o meu projeto, o nosso projeto, ele também levasse mais empreendedores a entender a importância de nos colocarmos à disposição do setor público, para que a gente de alguma maneira contribua pela nossa capacidade e o nosso conhecimento com a gestão de uma cidade. Então eu fico muito grato aí hoje ao Zema e tenho gratidão por todo empreendedor que se disponibiliza, como é o prefeito de Joinville hoje, de Santa Catarina, que é uma cidade administrada por um empresário, um industrial de 41 anos, que se disponibilizou em 2020 a ser candidato a prefeito de Joinville, ganhou a eleição e está sendo reeleito agora, como o Zema foi reeleito na eleição passada.
em 2022 no primeiro turno. O Adriano Silva está sendo reeleito lá em Joinville, também no primeiro turno, por conta de uma eficiência real de gestão, né? Uma eficiência, uma gestão que traz resultados reais na vida das pessoas, buscando o bem-estar das pessoas. Então você pega Minas Gerais, o que era na administração, de uma administração de um partido que não é desse segmento que a gente entende que é o mais alinhado com os nossos princípios e valores, que são projetos que estão mais pautados em termos gestões mais eficientes, entendendo que o Estado tem que ser enxuto, tem que ser dinâmico no uso e na eficiência do recurso público. Zema faz uma administração exemplar, né, com nível de aceitação hoje que demonstra claramente que está dando certo e, consequentemente, isso para nós é uma referência. Então, usei a imagem do Zema a meu favor no sentido de mostrar o seguinte: temos uma administração eficiente que pode ser implementada na Serra. É um dos seus exemplos que você pretende seguir. Exatamente, com certeza. Vamos lá, Wilson. A gente tem tempo ainda para mais uma pergunta que veio da internet. Sorteia aqui para a gente, para não falar depois que eu escolhi alguma. Ok. Teve um candidato aqui que falou que tem papel que pode estar identificado com alguma marcação para escolher a pergunta. Você quer ler? Não, o senhor pode. Não? Vamos lá. Lê você. Provavelmente não é o nome da pessoa, né? É o perfil dela no Instagram. N. Broedel. Ela perguntou assim: quais são suas propostas concretas para melhorar a qualidade da educação pública em nossa cidade? E como pretende garantir investimentos adequados em infraestrutura escolar e na valorização dos professores? Provavelmente é uma professora também. Sim. Olha, aquilo que eu falei na outra pergunta. Aí são duas coisas, né? Como pretende garantir os recursos para que seja feito investimento e como pretende melhorar aí a situação da infraestrutura das escolas e da valorização dos professores. Eu não tenho dúvida que a valorização do professor na sua constante formação, né, na melhoria do seu conhecimento, isso tem que ser sistêmico. Né? Nós temos que ter na organização da secretaria e da gestão uma busca constante de avaliação e melhor formação, né, do magistrado. Então ele tem que estar buscando o tempo inteiro a gente incentivá-lo a buscar a se melhor qualificar, buscar ampliar a sua formação. Isso tem que ser algo que o município tem que incentivá-lo. Acho que isso já existe, mas pode ser ampliado. Em termos de garantir e valorizar o profissional, é remuneração. Nós temos que buscar realmente dar a ele a melhor remuneração possível. Aumentar salário. Aumentar salário dentro daquilo que é possível também. E para garantir isso, a gente tem que buscar receita. E garantir receita é arrecadação. Arrecadação é produção, é geração de riqueza para a cidade, que a gente tem que buscar no lado econômico, porque quem paga imposto ou é o cidadão que consome no comércio e no serviço, ou é a indústria que produz e que automaticamente também gera impostos e que automaticamente gera riqueza para que o município, arrecadando, vai fazer os seus investimentos necessários. Então, nós temos que andar nas duas frentes e na eficiência dos recursos arrecadados, para que a gente possa fazer a boa aplicação desse recurso, principalmente naquilo que eu falei, na valorização do seu servidor. Não é só do professor. Eu acho que o serviço público ele não é formado apenas pelo professor. Nós temos o pessoal da saúde, o pessoal da segurança, todas as áreas importantes que hoje precisam ser valorizadas. Então, eu não tenho dúvida que nós precisamos de garantir a arrecadação. Temos aí uma reforma tributária que pode vir a afetar o município na sua arrecadação no futuro breve, né? Porque até 2027 a gente tem implementado essa reforma tributária que está aprovada aí. Isso está vindo essa redução de receita, nós já temos que até lá estar buscando outras fontes de arrecadação para suprir essas perdas e não trazer problemas amanhã no futuro de poder cumprir com aquilo que obrigatoriamente nos é imputado pela própria legislação, né? Então o segredo está em aumentar a arrecadação. Gerar riqueza, né?
gerar riqueza através de mercado, de economia, de atração de novos negócios. Falei isso numa outra entrevista. A administração municipal ela tem que ter numa Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ela tem que atrair novos negócios o tempo inteiro para essa cidade. Qual a atividade econômica que é importante hoje para suprir, não só dando oportunidade de trabalho para pessoas que estão residentes na cidade, que muitas vezes não estão alocados nos postos de trabalho daqui, mas trazer negócios que vão entrar em todo esse conjunto de atividade que a cidade precisa. Quando você traz hotelaria para a cidade, que é para potencializar o turismo. Quando você traz o hotel, você traz o turista. Quando você não tem um hotel, você não tem o turista. Automaticamente o turista ele vem aqui, pega uma férias, daqui a pouco ele volta para Vitória. Então nós temos que atrair hotelaria, nós temos que atrair muitos movimentos que são importantes serem desenvolvidos na atividade de atração e de movimentação econômica da cidade, que vão nos dar todas as condições de valorizar o professor, valorizar o quadro da saúde, valorizar todos os quadros. O senhor considera então que o segredo seria a geração de riqueza, geração de renda, para que tenha condições de investir? É riqueza porque a riqueza que uma empresa traz, produz, e uma população com maior renda, ela consome na cidade. Quando eu falei da construção civil, por que trazer a construção civil, ampliar a força da construção civil dessa parte imobiliária na cidade? Porque nós vamos trazer as pessoas para residirem na Serra. Hoje você tem um movimento muito claro, você tem muita gente que trabalha na Serra e reside em Vitória, Vila Velha, Cariacica. Então o que ele está fazendo hoje? Ele vem na Serra, enche as ruas e as avenidas de carro, e muitas vezes não, a grande maioria ele está voltando para Vitória, está gastando sua renda lá em Vitória, está gastando sua renda em Vila Velha, está gastando sua renda em Cariacica e não está gastando na Serra. Então isso para mim hoje é um movimento que quem tem que fazer é inverso. Nós temos que segurar esse dinheiro aqui. Segurar esse recurso aqui, que é o recurso do consumo, que vai nos garantir melhor arrecadação, e, consequentemente, mais demanda e mais empresas que vão ter necessidade de se instalar na cidade para atender essa força de renda, de maior arrecadação, de maior renda que está chegando na cidade. Tá certo. Wilson, já tem quase 1 hora de bate-papo aqui, e a gente não pode delongar muito, mas a gente tem aqui ainda alguns pontos que a gente gostaria de tratar. Sim. Todo candidato, seja para o legislativo, seja para o executivo, se ele não fala de segurança pública, educação e saúde no seu discurso, o discurso dele não é válido. Sim. Ele não consegue alcançar as pessoas. E muitas vezes na prática ele não consegue chegar. Sim. Fica no discurso na campanha e depois de eleito ele vem para uma prática radicalmente diferente. Ok. Nós já falamos aqui de segurança, já falamos de educação, e a saúde da Serra é uma saúde que precisa melhorar a saúde pública na Serra. Sim. Nós temos hoje aí candidatos que levantam a bandeira da saúde, de que usa essas mídias para mostrar isso para todo mundo. O que está acontecendo ali, talvez de forma pontual ou geral, enfim, isso não vem ao caso, mas o fato é que a saúde na Serra precisa melhorar. Sim. E o que o senhor pretende fazer para melhorar o atendimento ali, tanto nas unidades básicas de saúde ali com as especialidades e também o atendimento nas UPAs? Olha, eu tenho defendido uma tese, está lá no nosso programa, que para mim a cidade precisa passar por uma ação muito efetiva hoje. A administração precisa olhar com um cuidado muito forte na questão da família. Hoje, todo o problema de saúde acontece aonde? Está acontecendo dentro da residência, né? Então, você tem um programa muito antigo na cidade, no Brasil, que é o Programa de Saúde da Família, né? Que você vai ter o médico que acompanha está acompanhando a família lá na residência dele, né? Então, eu vejo uma deficiência nesse programa. Vejo uma deficiência quando você deixa de usar a tecnologia para embarcar todo esse atendimento que começa lá na casa do cidadão,
onde você atende a mãe, o pai, os filhos, né? A avó, e ali você faz um acompanhamento de todo o histórico dessa família. Então, para mim, olhar a família lá na base, olhar com aplicação de tecnologia para que você tenha todo um prognóstico, todo um acompanhamento do quadro, né, de saúde dessa família, que muitas vezes vai sim, num determinado momento, depender de ir a uma UPA ou de ir para um posto de saúde. Então, se aquela demanda por um posto de saúde ocorrer, com certeza isso foi já provavelmente já foi identificado. E quando você está com uma pessoa que está na UPA, o que eu vejo, ou num posto de saúde, nós temos que saber se de fato essa pessoa precisa estar ali. Então, essa logística do cidadão ir à UPA, ir ao posto de saúde, muitas vezes ela poderia ser evitada se esse acompanhamento tivesse acontecendo lá, como eu falei. Então, agora, estando lá, de fato, por uma demanda real de problema de saúde, de uma enfermidade, o que eu vejo? A gente tem que tentar minimizar, potencializar o atendimento. Isso é muito complexo, porque a gente vê que tem momentos que os equipamentos eles não estão utilizados, vamos dizer assim, você não tem uma ocupação, um uso de demanda forte, porque tem dias que você não tem fila, mas tem dias que as filas estão lotadas. Como é que você trata com isso se você tem um quadro meio que irregular com essas pessoas estabelecendo ali um calendário, uma agenda de trabalho? Então, na minha visão, a gente precisa ter um acompanhamento, entender a dinâmica, qual é o momento que essas crises acontecem, essa maior demanda acontece na cidade. E eu vejo que os equipamentos têm que ser realmente revistos em alguns aspectos, principalmente da sua estrutura, a parte que de fato precisa de melhorias. Então, e aí você vem com a parte da parte de equipamento, da parte de plataformas, de mecanismos de tecnologias que possam nos permitir fazer um acompanhamento pleno. Dentro desse sentido. E valorizar principalmente o servidor, porque eu acho que o servidor valorizado, ele vai consequentemente querer dar um bom serviço para o cidadão. É verdade. Candidato, estamos chegando ao fim, agora sim é ao fim. Sim. E tem uma pergunta que eu sempre faço para aqueles que estão aqui batendo papo comigo, e é que eu vou trazer para você nesse momento. Okay. Nesse momento é o momento que você vai deixar de ser candidato. Esquece que Wilson Zon é candidato e pensa agora em você como eleitor. A Serra, nesse ano, ela tem 7 candidatos a prefeito. Eu imagino que o seu candidato seja Wilson Zon 30. Ok. Mas em qual desses candidatos que nós temos hoje que o senhor não votaria em hipótese alguma? E por quê? Essa é boa, hein? Essa é uma boa pergunta, hein? Uma boa pergunta, botar a gente numa linha de discussão boa. Olha, eu vejo hoje, eu não votaria hoje, na minha visão, em termos de candidato. Em candidato, a gente não está falando do lado pessoal. Não, eu penso o seguinte, nós temos praticamente hoje uma pessoa que eu vejo dificuldade de entender que a gente teria uma administração que ela não envolveria uma atenção especial em gestão. Tá? Eu vejo que o Pablo ele tem uma certa dificuldade de formação de quadro junto à equipe que hoje está junto a ele. Então, hoje para mim seria uma das pessoas que eu não votaria, dentro de um contexto dos candidatos que estão aí. Mas teriam outros que eu não votaria, né? Então, você tem vários aspectos que levam, no meu entendimento, a não ser a opção de voto que eu teria. Mas num aspecto geral, dentro da construção, eu não votaria no Pablo Muribeca. De forma muito objetiva, mas de uma forma muito respeitosa também, porque eu também entendo que todo mundo tem o direito de colocar o seu nome ao pleito. É isso aí. E o eleitor tem que optar. Mas na minha visão hoje seria isso. Né? Até porque eu conheço o histórico de administração que veio dos outros prefeitos, do atual prefeito, do ex-prefeito,
e de quem está lá como vereador, quem está lá que já foi como deputado, outros que eu já tenho uma noção. Vocês estão vendo que é um eleitor preparado, porque ele está falando como eleitor e não como candidato. Então eu conheço um pouco do histórico de todos eles e entendo que hoje existe eu tenho uma dificuldade de entender se nós teríamos uma capacidade de gestão dessa cidade. Principalmente pela capacidade de gestão, só isso. Do ponto de vista de qualquer outro aspecto, eu não quero entrar no mérito. Compreendemos. Agora volta para o candidato. E agora é sua chance de conquistar o meu voto. 2 minutos. Me conquiste o meu voto para eu votar em Wilson Zon 30. Kellyton, eu penso o seguinte, hoje uma pessoa quando se coloca para o pleito, e aí pegando o gancho do porquê eu não voto no nome de referência que eu falei, na capacidade de formação de equipe. Formação de equipe para mim é tudo, né? Então a gente não precisa saber de tudo. Eu posso ter feito falas aqui agora na parte da saúde com deficiências de levar um grau de conhecimento pleno na área da saúde, mas nós temos que entender que quando você está à frente de uma administração, você tem que formar uma excelente equipe para que essa cidade seja administrada com um nível de eficiência que nós, quanto partido que busca ter esse padrão de eficiência, quer. Então hoje o que eu quero muito é mostrar para o cidadão serrano, para o eleitor serrano, que o novo, o 30, o Wilson Zon, ele tem uma capacidade de formar equipe, trazer pessoas com referência em gestão pública, com referência em gestão empresarial e com capacidade de contribuir para, com certeza, tornar essa administração muito mais enxuta, muito mais austera, principalmente buscando resultado. E o resultado principal disso é o melhor atendimento do cidadão, melhor atendimento do empreendedor, aquele que gera riqueza também no município, o próprio cidadão também. Então, hoje eu quero o voto, busco o voto nesse sentido, sabendo que eu tenho uma capacidade de formar uma equipe e tendo uma visão de mercado que a gente pode com certeza fazer uma administração muito mais inteligente, muito mais visionária e que, a meu ver, pode trazer potencializar riquezas que estão escondidas nessa cidade. E naturalmente vamos trazer mais oportunidade, menos desigualdade para o cidadão da Serra. É isso aí, tá dado o recado. E agora, Wilson, o senhor tem 1 minuto para dar o seu último recado para quem está nos assistindo. Pode olhar para aquela câmera lá e dar o recado para o pessoal de casa. Bem, primeiro agradecer a oportunidade aqui de estar no Profcast aqui com o professor Kellyton, falando para você, leitor, que hoje a Serra passa um momento de oportunidade, uma oportunidade de fato fazer uma transformação no seu modelo de gestão, uma transformação no histórico de gestões que já se propagam, né, se alternam há 28 anos, e com isso a gente sabe que é necessário uma cidade pujante como a nossa ter maior oportunidade, mas principalmente eliminando desigualdade. Então eu peço seu voto para mostrar que é possível a gente trazer essa visão empreendedora, a visão da iniciativa privada para a gestão pública e com certeza trazendo melhor bem-estar, mais qualidade de vida para o cidadão da cidade e fazendo essa cidade cada vez mais bonita, mais eficiente no atendimento do seu cidadão, né, do seu munícipe. Então é isso, eu quero chamar você para lembrar do 30, que é o nosso número, o Wilson Zon, candidato a prefeito da Serra, e vamos estar aí em 2025, de repente fazendo com vocês uma administração onde o cidadão também é visto como parte desse processo. Ok? Obrigado pela oportunidade aí, Kellyton. Eu é que agradeço. A gente está finalizando aqui, então, esse bate-papo com o Wilson Zon, candidato aí a prefeito da Serra. Ele é o 3º prefeito da nossa série. Na semana que vem a gente vai estar aqui batendo um papo com um outro prefeito. E aí, assim como você participou dessa entrevista, deixando o seu comentário, deixando a sua pergunta lá nas redes sociais, participe também do próximo. Essa é a sua chance de repente, mandar a sua pergunta para que o próximo prefeito da Serra possa te responder. Então eu agradeço aí a sua audiência até esse momento e a gente se vê na próxima quinta-feira em mais um Profcast nas eleições municipais. E mais uma vez,
Muito obrigado, Wilson. Obrigado você, cara. Foi um prazer bater um papo com você. Foi um prazer também. Saúde.